Se vocês ouvirem um barulhinho, é do meu ventilador, que mais parece um liquidificador, tá? Se ficar demais, vocês me avisam que aí eu desligo ele. Então, nossa quarta aula de geometria espacial. Estamos chegando no finalzinho e para hoje nós temos, então, aquelas questões do Enem, né? Referente aos corpos redondos, que eu já tinha deixado lá na nossa última aula. Não sei se alguém pegou para tentar resolver alguma coisa, tentar fazer. Qualquer coisa, alguma dúvida que vocês tiverem em uma das questões, ou quiserem comentar alguma coisa, quiserem que a gente faça aqui uma. São muitas questões, então não sei se vai dar para fazer todas agora. Vocês coloquem nos comentários que eu sempre vou estar dando uma olhadinha neles, tá? Vamos começar então nossa aulinha, certo? O que nós temos então para hoje? São as questões lá. Vamos diminuir aqui o meu boa noite. E vamos dar mais um zoom, que eu acho que aqui ficou um pouquinho ruim de ver, né? Eu vou precisar trocar a câmera de lugar só um pouquinho. Aí. Isso. Acho que agora tá melhor. Vamos lá, então. Bom, eu vou começar do início, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem uma questão especial, a gente vai para outra, volta, tá? Mas só porque o pessoal ainda está entrando, então vou começar pelo começo. Olha só, então. Para divulgar sua marca, uma empresa produziu porta-canetas de brinde, na forma do sólido composto por um cilindro e um tronco de cone. Reparem que aqui ele já fala, né, quais são os sólidos que meus cachorros querem participar da aula, quais são os sólidos que compõem esse porta-canetas, né? Deixa eu mudar a cor e vou fazer assim, ó. Aqui nós temos o cilindro, aqui o tronco de cone, o tronco é essa parte aqui, e o cilindro, né, essa parte aqui, certo? Para recobrir toda a superfície lateral do brinde, essa empresa encomendará um adesivo na forma planificada dessa superfície. Aí a pergunta, qual é o formato desse adesivo? Bom, quais são os formatos que nós temos aqui, então? Um tronco de cone, né? Um tronco de cone e um cilindro. Cilindro, certo? Vamos pensar nas planificações. A gente viu a planificação de um cilindro e viu que a planificação do cilindro era um retângulo. A planificação do tronco de cone a gente não viu, mas a gente viu a planificação do cone. A planificação do cone era um setor circular, né? Era como isso aqui. Só que, qual a diferença do cone para o tronco de cone? O tronco de cone, ele não tem um vértice, né? Ele não tem essa pontinha aqui. É como se eu cortasse ele aqui. Então, a planificação vai ser justamente isso. Quando eu cortar aqui mais ou menos, né? Quando eu cortar o cone lá, o bico do cone vai dar esse desenho aqui. Então, vou só apagar aqui. Olha só. Agora, eu já dei a resposta, né? A gente já consegue perceber qual que é a resposta certa, mas a gente não precisaria pensar, né? Fazer os desenhos aqui, a gente poderia ir por eliminação. Um cilindro. A planificação de um cilindro é um retângulo, então não vai ser essa forma aqui. E nem essa aqui também, né? Que não é um retângulo. Que não tem retângulos nessas duas alternativas. Bom, reparem a letra D aqui, ó. A letra D tem um retângulo, ok? E tem, só que tem essa barriguinha aqui, ó. O que é essa barriguinha? Essa barriguinha não é nada.
Essa barriguinha nem existe na nossa planificação. Então, essa também não é. Chegamos, né, reduzimos as hipóteses para as duas, né? Aí a gente teria que pensar, bom, aqui eu tenho uma figura que é um trapézio. Será que a planificação do tronco de cone é um trapézio? Não, né? Porque a planificação do tronco de cone, ela vem do cone. E a planificação do próprio cone, ela já não era uma figura, não era um polígono, né? Ela era uma curva, era um setor circular. Então, por eliminação, só sobra pra gente a alternativa B, né? Esse retângulo com esse... A gente poderia pensar que isso é um setor de uma coroa circular, né? Se a gente pensasse aqui no restinho do setor, e aqui nessa parte aqui, completando esse círculo para cá, essa circunferência, a gente teria aqui a coroa, e isso aqui seria um setor da coroa, tá? É só por curiosidade. Deixa eu ver como está indo, se alguém pediu alguma coisa. Não, vamos lá então. Seguindo aqui. Reparem que o Enem... Cadê? O Enem gosta bastante... Não vou fazer essa, vou fazer essa aqui primeiro. O Enem gosta bastante de questões de planificação, né? E questões que tu não precisa necessariamente fazer uma conta, fazer um cálculo. Olha só essa. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito utilizado em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de quê? Bom, vamos pensar primeiro por eliminação, pirâmide não é, certo? Porque pirâmide não é um sólido de revolução, né? Porque os sólidos de revolução são todos corpos redondos. Então essa aí a gente já eliminou. Daqui não tem mais nada para eliminar, tá? Então vamos pensar que figura é essa? Se assemelha a que figura? Será que é uma esfera isso aqui? Não, né? Isso aqui se assemelha a uma figura do tipo... Deixa eu fazer desse lado, que eu só sei fazer essa figura de um lado. É basicamente isso, né? Que figura é essa? É um cone, certo? Então, uma questão bem simples que... Deixa eu achar meu mouse. Que vocês não poderiam levar muito tempo para fazer essa questão, para deixar mais tempo para as questões que são um pouco mais complicadas, né? A gente vê passando o olho aqui e trata-se de um cone, né? A minha caneta parou de funcionar. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Foi até demais. Certo? Vamos continuar vendo então alguma coisa. Agora é o mouse. Tá, agora acho que foi. Essa outra aqui, que também envolve planificação, né? Olha só o que essa questão fala então. Alguns testes de preferências para bebedouros de água. Aqui é aquele texto para encher as questões para o aluno perder tempo, né? Mas vamos ler. Então, teste de preferência por bebedouros de água foram utilizados com bovinos, envolvendo 3 tipos de bebedouros nos formatos e tamanhos diferentes, tá? Tá aqui estão os 3 tipos, então. Não vamos se deter esse texto, porque ele não vai levar a lugar nenhum. Vamos ver primeiro a questão, e se né, precisar, a gente volta ali no texto, mas dificilmente precisa voltar ao texto. Então, olha só. Considerando que nenhum dos recipientes tem tampa, qual das figuras a seguir representa a planificação do bebedouro 3? Bom, não precisa do texto, é só a gente ver as figuras. Bebedouro 3 é esse aqui, tá? Vamos pensar quais são as partes que compõem ele. Bom, aqui, essa parte aqui que eu fiz em vermelho, é uma um semi-cilindro. É como se eu tivesse um cilindro e corto ele ao meio, né? A seção meridiana de um cilindro.
E essas partes aqui, essa e essa, são semicircunferências. Semicircunferências, tá? E são duas, né? Reparem que são duas semicircunferências. Bom, então vamos lá, vamos pensar, vamos analisar as alternativas também. Olha só, aqui o que a gente tem? E qual que é a planificação de um semicilindro? A planificação do cilindro, a gente sabe que é um retângulo, consequentemente de um semicilindro, da metade de um cilindro, vai ser metade de um retângulo, que vai continuar sendo um retângulo, tá? Aqui a gente não tem retângulo, então essa aqui a gente elimina de cara já, certo? Aqui também não temos retângulo, vai embora. As outras três a gente tem retângulo, agora precisamos pensar um pouquinho. Por que eu frisei que eram duas semicircunferências? Porque vai ter que aparecer a planificação dessas duas semicircunferências. Então, essa aqui, a gente vê que só tem uma. Ó. Então, essa a gente também elimina. Agora, essa aqui. Vocês poderiam pensar que tá. Aqui tá as duas semicircunferências. Ó. Uma a parte de cima aqui e a outra de baixo. Só que não, né? Porque elas vão ter que estar esse ponto aqui que vai ter que estar em contato com o retângulo que é o semicilindro. Reparem que se a gente dividir isso aqui, né? Essa aqui teria um ponto em contato com o semicilindro, só que essa aqui, essa semicircunferência aqui não teria nada em contato com o semicilindro. Então, também eliminamos. Sobrou só quem? Só a letra E. E a gente vê que está certo, né? Nem precisaria eliminar uma por uma, a gente conseguiria ver assim já. É um retângulo e temos as duas semicircunferências, ambas em contato com esse retângulo. Reparem que ele dá medidas nessas figuras, ó. E a gente nem se ateve a essas medidas, ó. Ele fala que aqui é 60, aqui é 100, aqui é 30. A gente não usa, porque acabou que nem precisamos usar, né? Uma questão também bem simples de ser resolvida, tá? Acho que essa aqui também é de uma visão mais... precisa de uma visão mais geométrica também para fazer essa questão. Bom, o que essa questão fala, então? Essa questão até vou ler porque é interessante isso que ela traz. A figura mostra uma anticlepsidra, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cones opostos pelo vértice de um cilindro equinátero, cujas bases coincidem com as bases desse cilindro. A anticlepsidra pode ser considerada também como um sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. A figura aí o que ele pergunta, né? A figura plana cuja rotação em torno do eixo indicado gera uma anticlepsidra, como a da figura acima, e qual das alternativas? Bom, primeiro vamos entender um pouquinho o que é a anticlepsidra. Se a gente pensar que isso aqui é uma ampulheta, certo? Uma ampulheta, então aqui está cheio de areia, né? E vai escorrendo a areia aos pouquinhos para cá. A anticlepsidra ela vai ser o que está em volta. Se a gente pensasse que tivesse uma redoma em volta dessa ampulheta, certo? Vai ser essa. Claro que essa aqui está fora de proporção, aqui ele fala que são que é um cilindro equilátero, né? Esse aqui a gente vê que não é. Mas é essa parte que envolve. Então, vocês teriam que olhar para essa figura e entender que o que ele está pedindo não é esses dois cones aqui. Não é isso. O que ele quer saber, o que ele está perguntando é sobre essas figuras aqui, ó. Essa parte que está fora aqui. Essa parte e essa parte. Bom, vamos tentar enxergar aqui, né? Vamos ver. Vamos começar uma por uma. Olha só, quando essa figura aqui rotacionar, o que ela vai me gerar? Algo
do tipo assim, né? Tentando fazer o mais direitinho possível, mas não vai sair boa coisa. E vai sair com uma parte aqui, certo? Essa parte é a que está em pintado. Bom, essa figura aqui não é, né? Não é, a gente consegue ver que não é igual a essa. Bom, então já era, vamos para a próxima. Vamos tentar, e assim, acho que a gente consegue perceber que essa aqui também não vai ser, né? Olha só, essa aqui vai gerar o quê? A figura que ele está perguntando é a figura sombreada, né? Então, vamos só, em cada alternativa, vamos pensar nessas figuras sombreadas aqui, tá? Essa aqui ficou totalmente fora de proporção, mas... Ó, a figura seria essa aqui, o sólido gerado seria esse. Esse aqui, o que está sombreado aqui, é justamente os dois cones, né? A clepsídra. O que ele quer é anticlepsídra, ou seja, o que não é cone nessa figura, né? O que está fora desses da clepsídra. Bom, fazendo a A e a C, a gente consegue ver que não vai ser a D também, né? Porque ela é semelhante a essas. Vamos pensar então agora na B e na E. Vamos ver a E primeiro, tá? Vamos fazer um suspense, porque eu já sei qual é a resposta, mas vamos pensar um pouquinho. Olha só, ela vai dar isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Tudo isso aqui pintadinho. Isso aqui se assemelha, assim, se estivesse muito bem feito, se assemelharia a um peão, né? E a gente não quer um peão, a gente quer a anticlepsídra. E agora, seja por eliminação das outras, ou por... a gente já poderia ter suspeitado dessa e visto que era essa mesmo, a gente teria algo assim, ó, ou teria exatamente isso. Bem fora de coisa, mas seria isso, né? Nossa, ficou muito... Olha só. Que é mais ou menos o que a gente quer, não é? Os cones aqui, e nesse caso os cones estão em branco, e a figura pintada em vermelho, que é a anticlepsidra que a gente quer, né? Aqui os cones em branco e em verde, né, mais claro, e a anticlepsidra em vermelho. Então é essa alternativa aqui, que eu risquei tanto, não dá nem para ver qual é, alternativa B, certo? Alguma dúvida nessas? Como que vocês estão indo? Fizeram, acertaram, não fizeram? Podem comentar aí que eu já estou indo ali ver. Certo. Qualquer coisa vocês me falem aí no chat. Bom, agora vamos entrar em alguma que tenha que fazer alguma conta, né? Quer dizer, vamos ver se precisa fazer conta, né? Então, olha só. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em dois tipos de latas cilíndricas, tá? Uma de altura igual a 4 centímetros, que é essa aqui, e raio 6, e a outra de altura desconhecida, ou seja, uma altura X, e raio 3, respectivamente, certo? Conforme a figura. Então, sabe-se que a medida do volume da lata que possui o raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, V2. Aí ele quer saber a altura desconhecida, né? A medida da altura desconhecida daquela lata. Bom, o que ele diz? V1 é quem? V1 e 2, certo? V1 vai ser quem? Vai ser esse cilindrozinho aqui, mais gordinho e mais baixinho. O que ele diz? E ele é o de raio maior, né? Porque aqui o raio é 6, aqui o raio é 3. Bom, o que ele diz? Sabe-se que a medida do volume da lata de raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata
de raio menor, V2. Ou seja, V1 é 1,6 V2. Ok? Quem é o V1, quem é o V2? O V1 são os volumes, né? Então, como que se calcula o volume de um cone, de um cilindro, ou cone? O volume de um cilindro. A área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A base são circunferências. Então, π r quadrado, vamos colocar aqui um volume de um cilindro, π r quadrado, altura, certo? Então, aqui vai ser quem? Π vezes o raio ao quadrado, que é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Isso é igual a quanto? 1,6 vezes o volume da lata 2, vai ser π, o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir. Então, vezes x. Olha só, agora começa a parte boa. Tem π aqui, corta. A gente vai precisar isolar esse x, né? Então, vamos resolvendo primeiro e depois a gente vê o que dá. 6 ao quadrado dá 36. 3 ao quadrado dá 9. E agora, que a gente já fez esse cálculozinho, né? Não importa a ordem que for fazer isso, vamos isolar esse x. Vamos dizer que esse x é igual a quê, então? Sobrou aqui 36 vezes 4. E aqui, estão multiplicando, né? Vão passar dividindo. 1,6 vezes 9. Olha só, 36 divididos por 9 dá 4, né? Então, olha que interessante. X vai ser igual a quem? Só mudei de lado, tá? Isso aqui é pela propriedade da igualdade, a gente pode fazer. X vai ser igual a quanto? 4 vezes 4 sobre 1,6. X vai ser igual a quanto, então? 4 vezes 4, 16 sobre 1,6. Bom, 16, 1,6 está meio arrumadinho demais esse número, né? Vamos pensar o seguinte. 1,6 é a mesma coisa que 16 sobre 10, não é? Porque o número dividido por 10, desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vamos substituir aqui. Vamos dizer que esse x, ele vai ser... Eu já poderia, né, calcular, mas mais prático. Fazer 16 sobre 10. E o que é 16 sobre 16 sobre 10? Uma divisão de frações. O x vai ser que, então? O x vai ser 16, inverto a segunda fração, né? 10 sobre 16. Bom, 16 vezes 10 sobre 16, simplifico 16 e 16, a gente tem que x é igual a 10. Tem alternativa x igual a 10? Tem, né? Alternativa B. X igual... Muito grande. Alternativa B. X igual a 10 centímetros. Certo? É a nossa altura desconhecida aqui. Vamos ver se não ficou nenhum para trás. Certo? Vamos ver se está tudo ok no chat. Tudo certo. Vamos lá, então. Essa aqui também é interessante. A gente tinha feito um exemplo bem parecido. Ó. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para o armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de um cilindro reto, ó, sobreposta por um cone. Então está aqui o cilindro, né? Cilindro. E está aqui o cone, né? São todos eles iguais. Eu só não vou escrever cone aqui porque ia escrever em cima ali do que está das informações ali. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. É a capacidade do caminhão, certo? Eu vou riscar porque 20 metros cúbicos.
Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π e para responder o quê? O número mínimo de viagens que o caminhão precisar fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é de quanto? Bom, vamos pensar. Qual a gente sabe a capacidade do caminhão? Quanto grão tem em cada silo desse? Ele está perguntando em um silo só, né? Um silo. Então é só um silo que a gente vai calcular. Quanto de grão tem dentro desse silo? Bom, a quantidade de grãos, o volume de grãos vai ser o volume desse cilindro e o volume desse cone. Então, quem vai ser esse volume de grãos aqui? Vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. O volume do cilindro, quem é? A área da base vezes a altura, então, π vezes r ao quadrado vezes a altura. O r é 3 ao quadrado vezes 12, mais o volume do cone, a área da base vezes a altura sobre 3. Π vezes a área da, bom, a área da base, né, πr quadrado. Quem é o raio aqui? Reparem que esse raio aqui, ele é o mesmo aqui, né? Então, como lá disse que era 3, aqui vai ser 3 também. Então, π3 ao quadrado vezes a altura, que aqui ele está dizendo que é 3 metros também, sobre 3. Ah, tá ótimo, então. O volume de grãos vai ser quem? Aqui eu posso cortar esse 3 com esse 3, né? Vai me dar o que aqui? 3 ao quadrado, 9. Vezes 12, né? Ou 9. E aqui também vai me dar 9. Então, eu vou ter o quê? π, né? 9 vezes 12, vamos pensar. 9 vezes 10 é 90. 9 vezes 2 é 18. Então, vai me dar quanto? 90 mais 18. 90 mais 10 dá 100, mais 8, 108. Então, 108 π mais... aqui só ficou 9, né? 9 π. Então, o volume de grãos é quem? 108 mais 9 vai dar 108 mais 8, 16, mais 1, 17. Pi. Mas ele fala mais uma coisa aqui, ó. Utilize 3 como aproximação para π. Então, o volume de grãos vai ser quem? 117 vezes 3. Isso vai me dar quanto? O volume de grãos vai ser quanto, então? Vamos pensar. Vamos tentar fazer de cabeça. Qualquer coisa vocês me perguntam. 3 vezes 7, 21. Com 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. E 3 vezes 1, 3. Então, 351. Essa é a quantidade, 351 metros cúbicos, a quantidade, o volume de grãos. Só que ele quer saber o quê? O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer. Qual a capacidade do caminhão? 20 metros cúbicos. A gente achou 351 metros cúbicos. O que a gente vai fazer, então? O número de viagens... vai ser o que, então? 351 sobre 20. Ou, se quiser, né? Vamos escrever, vai fazer a conta sobre 20. Bom, pega o 35, vai dar uma vez. Menos 20 aqui, né? Sobra 15. Baixo 1. 150 por 20 vai dar 7. Vai dar 140, né? Escrevi aqui.
vai dar 140, vai sobrar 9. Coloco uma vírgula, coloco aqui, vai dar 4 aqui, vai dar 80, vai sobrar 10. Bom, se ele precisa de 17,4 viagens, como é que ele vai fazer 17 viagens mais 0,4 viagens? As viagens vão ser números inteiros, né? Repare que nas alternativas sempre tem números inteiros aqui. Então, o que a gente pode pensar? 17,4, se ele fizer só 17 viagens, vai sobrar um pouquinho ainda de grão aqui. Esse pouquinho de grão que sobrar não vai encher totalmente um caminhão, mas vai ter que precisar de mais uma viagem para levar. O caminhão vai ir com um pouquinho só de grão, mas vai precisar, né, de uma 18ª, então, viagem. As viagens vão ser quantas, então? 18. E a alternativa D, 18 viagens, certo? Aqui. Vamos ver se está tudo ok lá. Tudo certinho. O que eu fiz? Bom, bastante, deu tempo de fazer bastante questões. Eu achei que não ia dar tanto. Vamos ver algumas interessantes aqui. Olha só, estou tentando achar essa aqui, certo? Por que essa aqui eu procurei ela? Porque ela é bem complicada, tá? A gente fez bastante fáceis, vamos fazer uma complicada também para as questões difíceis não ficarem muito simples. Vamos lá. Nas empresas em geral, são utilizados dois tipos de copos plásticos descartáveis, ambos com a forma de tronco de cone circular. Os copos pequenos para ingestão de café, copos pequenos para ingestão de café. Os raios das bases, então, 2,4 centímetros, 1,8 centímetros, altura 3,6. São aqueles copinhos de café que a gente encontra, né, às vezes, agora acho que não mais, mas em recepções de consultório, né, em alguma coisa. E copos grandes para ingestão de água, raio da base igual a 3,6 e 2,4, e altura igual a 8 centímetros. São aqueles copos maiores, né, lá no que ficam nos bebedouros. Bom, uma das empresas resolve substituir os dois copos, fornecendo para cada um de seus funcionários canecas com a forma de um cilindro circular reto, de altura igual a 6 centímetros e raio da base igual a y centímetros. Tais canecas serão utilizadas tanto para beber café como para beber água. Sabe-se que o volume de um tronco de cone circular reto, cujos raios e as bases são respectivamente R e R e a altura é H, é dado por essa expressão aqui. Quando eu falei de tronco de cone, eu nem tinha falado nessa expressão para calcular o volume, porque a gente pode muito bem calcular o volume utilizando aquela forma que eu tinha mostrado, né, pensando no cone todo e diminuindo do volume lá do conezinho. Aí o que ele pergunta? O raio y da base dessas canecas deve ser tal que y ao quadrado seja no mínimo igual a quanto? Aí tu olha essas alternativas e te apavora aqui, né? Porque é todo número com vírgula. Mas vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender assim. Qual que tem que ser o volume dessas canecas? O volume dessas canecas, a gente não tem nenhuma indicação aqui de quanto que deve ser o volume da caneca. Mas o volume da caneca, ele tem que ser, no mínimo, maior ou igual ao volume do copo grande. Por quê? Porque eles não vão dar uma canequinha desse tamanho, né? Grão, botei um gene do volume grande.
um copo grande. Bom, e porque se eles vão ser utilizados tanto para tomar café como para tomar água, não vão tomar água nos copinhos, né, em caneca do tamanho daquele copinho de café. Ainda até que se fosse só para café, podia tomar naquelas canequinhas pequenas, né? Mas como é para água também, a gente precisa perceber isso. Bom, qual que é o volume da caneca, então? A caneca é um cilindro circular reto. O volume de um cilindro a gente sabe calcular. É quem? Π vezes o raio ao quadrado, e o raio aqui é 6, né? Aliás, altura 6, o raio é y. Então, π vezes y ao quadrado vezes a altura que é 6. E isso tem que ser maior ou igual que o volume do copo grande, né? A gente chegou à conclusão que a gente tem que pensar nos copos grandes, né? Porque as canecas vão ser utilizadas tanto para café como para água. E agora tem uma coisa. 3,6, 2,4. A gente pode mudar esses números aqui, né? Vamos fazer umas aproximaçõezinhas aqui. Vamos pegar esse 3,6, vamos dizer que seja 4 centímetros. Aumentei aqui e vou diminuir um pouquinho aqui, vou dizer que seja 2 centímetros, certo? E a altura é 8, vou permanecer. Por quê? Porque é muito mais fácil trabalhar com número inteiro do que com número decimal, né? O número com vírgula. Então, vou até botar um pouquinho mais para cá. O copo, qual é o formato do copo? Tronco de cone. Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui. E a gente tem aqui o raiozão, né? Esse 4 vai ser o raio maior. Esse 2 vai ser o raio menor, mas também não importa, né? E a altura é igual a 8. Então, vamos ver, olha só. Π vezes H, que é 8, sobre 3, que multiplica R ao quadrado, 4 ao quadrado, mais R ao quadrado, 2 ao quadrado, mais Rzinho, 4 vezes 2. Bom, agora é só fazer a conta, né? Calcular essa desigualdade aqui. Então, já vamos começar a cortar, né? Eu adoro cortar. Tem π aqui, corto. Pronto, já melhorou. Y ao quadrado vezes 6 é maior ou igual que 8 terços de quem? Vamos colocar aqui, então. 4 ao quadrado vai dar 16. 2 ao quadrado vai dar 4. E 4 vezes 2 aqui vai dar 8. 16 mais 4 dá 20. Mais 8, 28. Então, 8 vezes 28 sobre 3. Agora, o y ao quadrado vai ter que ser maior ou igual que esse 6 está multiplicando. Então, eu vou passar ele dividindo. E eu posso fazer isso porque o 6 aqui é positivo, né? Se fosse um número negativo, eu teria que virar essa desigualdade aqui. Aqui está maior ou igual, eu teria que botar menor ou igual. Então, 8 terços vezes 6 vezes 28, né? Só tirando esses parênteses aqui. Agora a gente pode ajeitar mais algumas coisas, olha só. Vamos simplificar. Deixa eu ver. Esse 6 e esse 28, vou dividir ambos por 2. Então, dividindo por 2, eu vou ter o que aqui? Vou ter 28 por 2, 14. 6 por 2, 3. O y ao quadrado vai ser quem? Quer dizer, a gente não sabe quanto vai ser, né? A gente está fazendo... Está dizendo que ele é maior ou igual que alguma coisa. 8 vezes 14... 8 vezes 14, vamos pensar, 8 vezes 10 dá 80. 8 vezes 4 dá 32. 80 mais 32, 112. Não é isso?
E 3 vezes 3, 9. Bom, e agora? Vamos dividir, né? 112 divide por 9. Vou pegar o 11 aqui, vai dar uma vez. Vai sobrar 2. Acho 2. Vai dar duas vezes. Aqui eu já poderia parar, né? Eu já vi que tem 12 aqui, só tem uma alternativa com 12. Eu já sei que a letra é C. Mas vamos continuar para ver se essa aproximação que a gente fez aqui vai dar muito distante da alternativa. Bom, vai dar 18, vai sobrar 4. Bota uma vírgula aqui. Aqui 40, vai dar 4 vezes 9, 36, vai sobrar 4 e assim vai indo, né? Vai dar 40, 12,40, 40, 40, e não vai acabar mais. Reparem que, então a gente achou, né, que y ao quadrado é maior ou igual que 12,4, certo? Como ele está pedindo aqui que y ao quadrado seja no mínimo igual a alguma coisa, a gente vai pensar que o y ao quadrado, o menor valor que o y ao quadrado vai poder ser, é quando isso aqui não for maior ou igual, quando isso aqui for exatamente, quando y ao quadrado for exatamente igual a 12,4. E aí a gente chegou à nossa resposta aqui, letra C, 12,16 centímetros. Por que eu aproximei ali? Porque eu já tinha visto que as alternativas, olha só, 14, 2, 12, 7, 19, estão bem distantes uma das outras. Então, a gente consegue fazer essa aproximação. Se aqui tivesse me dado 13, alguma coisa, bom, aí eu ia apagar o que eu fiz e refazer de novo utilizando o 3,6 e o 2,4, porque como ia dar 13, eu não ia saber se ia ser a resposta certa, né? Ia ser 12 ou 14. Né? Um número. Se fosse ali 13,001, talvez eu até me arriscaria a marcar 12, mas que estaria mais próximo de 12,16 do que 14,8. Mas eu teria feito de novo utilizando os valores exatos que me dá. Tá bem? Vamos ver se tem alguma coisa lá no chat. Não. Então, vamos lá. Vamos ver mais alguma questão interessante. Vou tentar deixar para vocês todas as questões com as respostas certas assinaladas e dar pelo menos uma indicação do que fazer em cada questão. Né? Eu acho que eu não vou conseguir resolver todas as questões para botar lá no Drive, mas pelo menos colocar uma indicação. Aqui primeiro tu calcula, precisa achar a altura, e depois tu acha o volume, depois faz isso e isso. Aqui tu faz uma regra de 3, depois faz isso e usa tal forma. Deixar isso para vocês terem como uma orientação mesmo, se quiserem rever essas questões depois, tá? Um fabricante de bebidas, numa jogada de marketing, quer lançar no mercado novas embalagens de lata de alumínio para seus refrigerantes. As atuais de 350 ml devem ser substituídas por uma nova embalagem com metade do volume, conforme mostra a figura. Não sei que vantagem teria em substituir uma latinha de refrigerante por uma lata de 175 ml, né? Porque é menos que um copo. Mas, como eu não sou consultor de marketing dessa empresa, de acordo com os dados anteriores, qual a relação entre o raio R' da embalagem nova, esse raio R' aqui, e o raio R da embalagem de 350 ml. Bom, vamos pensar. Essa aqui é a lata 1, essa é a lata 2. O volume de 1, ou melhor, o volume de 2, quem vai ser? O volume de 2 vai ser a metade do volume de 1, né? Porque ele está falando que a nova embalagem vai ter metade do volume.
Bom, as latas são cilíndricas, então é só usar a forma do cilindro aqui. Quem vai ser esse volume 2 aqui? Π vezes. Ele fala quanto é o raio? Não, o raio ele pergunta, né? Ele diz que o raio é R'. Então, R' ao quadrado vezes a altura, que é H sobre 2. Isso é igual a quem? A V1, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é H. E isso aqui divididos por 2. Só que repare uma coisa, né? Aqui, esse H sobre 2, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. É π vezes R' ao quadrado vezes H sobre 2, que vai ser igual a π R quadrado H sobre 2. E agora começa o corta-corta, olha só. Aqui tem um denominador 2, o denominador 2 eu corto, π corto, h eu corto. O que me restou? Que R' ao quadrado é igual a R ao quadrado. Vou cortar esses expoentes também, né? Eu poderia tirar a raiz quadrada dos dois lados, poderia passar uma raiz, esse 2 aqui como forma de raiz para o outro lado, mas é a mesma coisa que cortar esse 2, cortou esse 2. O que vai restar no final? R' igual a R. Ou seja, os raios terão que ser iguais. E, claro, né, a gente nem precisava fazer conta para se dar conta, não precisava fazer conta para se dar conta. E olha só, vai ser a alternativa A, R' igual a R. Por quê? Reparem que ele diminuiu o volume pela metade. E aqui nessa lata nova, ele diminuiu a altura pela metade. Se ele tivesse diminuído esse raio R' também, esse volume ele seria diminuído, né, teria um volume menor que a metade do volume da lata original. Se ele tivesse diminuído a altura pela metade, como ele fez aqui, e aumentado esse R', ele teria um volume nessa latinha mais próximo ao volume, ou talvez até maior, que o volume dessa lata 1 aqui. Então, para que o volume dessa latinha fosse a metade desse volume, como ele diminuiu a altura pela metade, o raio teria que ter permanecido mesmo realmente, tá? Se ele mudasse, mudaria toda a história ali. Então, a gente chegou a uma questão bem simples. Essas questões de geometria espacial, geralmente elas são simples. O que pega, às vezes, são as fórmulas, porque tem bastante fórmula, e são as visões, porque reparem que não é todas as questões que têm imagens, né? Olha só. Tem algumas questões que não tem imagem. Essa aqui é interessante também, vamos fazer, olha só. Numa feira de artesanato, uma pessoa constrói formas geométricas de aviões, bicicletas, carros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cuja aparência é mostrada na figura seguinte. Ou seja, isso aqui é uma nave, né? Aparência de uma nave. Ao girar tal forma em torno do eixo, formou-se a imagem de um foguete, que pode ser pensado com a composição por justaposição de diversos sólidos geométricos, sólidos básicos de revolução. Então tá. Aqui ele fala mais algumas coisas. E o que ele pergunta? Vamos nisso aqui. Sabendo que na figura, os pontos B, C, E e F, então, B, C, E e F são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta. AB é igual a 4FG, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 1. BC é igual a 3FG, eu nem vou colocar esses risquinhos que vai só atrapalhar a gente. Tá? BC igual a 3FG e EF igual a 2FG.
E utilizando-se naquela forma de pensar no foguete, a decomposição deste, no sentido da ponta para a cauda, ou seja, a ponta para cá, nesse sentido, é formada pela seguinte sequência de sólidos, tá? Olha só, na primeira já diz aqui, ó, pirâmide, não é essa aqui. Eu vou eliminar. Por quê? Porque aqui está falando em sólido de revolução. Pirâmide não é um sólido de revolução. Aqui aparece novamente na letra D, cone equilátero, cilindro reto, pirâmide. Não vai ser essa alternativa. Na letra E, cone, cilindro equilátero, tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide nada mais é que uma parte de uma pirâmide, ou seja, também não vai ser. Então, restou para nós duas alternativas. E nenhuma delas falam em pirâmide, tá? Então tá ótimo. Vamos pensar aqui nessa revolução. Ó. Quando eu faço essa voltinha aqui, o que, que isso vai me dar? Algo mais ou menos assim, né? Se eu soubesse desenhar, ajudava. Mas, olha só. Aí aqui eu tenho esse ponto mais ou menos aqui. E vem para cá. Tenho este. Isso aqui assim mais ou menos. E aqui eu tenho assim e assim. E aqui eu tenho assim e assim. Bom, acho que todo mundo concorda que essa primeira figura aqui é um cone, né? Bom, sabendo que isso aqui é um cone, a gente já sabe que a letra é C, tá? Mas vamos ver melhor. Então, vamos tentar ver essa sólido por sólido que fala aqui, né? Nessa sequência. Então, cone reto. Bom, aqui temos um cone que é reto. Depois, um cilindro reto. Aqui temos um cilindro que é reto também. Um tronco de cone. Olha só, aqui a gente poderia pensar nesse cone indo até aqui, né? Daquela forma, como eu tinha falado, para a gente sempre pensar os troncos de cone. A gente consegue ver que esse ponto ele não vai até esse eixo aqui, ele vai só até aqui, esse ponto D, né? Então ele vai ser um tronco de cone também. E por último, um cilindro equilátero. Pô, mas isso aqui é um cilindro equilátero? Como é que eu posso garantir? Poderia garantir olhando para essas informações aqui, olha só. Que EF é igual a 2FG, ou seja, esse FG é o raio desse cilindro. 2FG é o diâmetro do cilindro. EF é a altura. Então, quando a altura é igual ao diâmetro em um cilindro, eles são equiláteros. O cilindro é equilátero, né? Então, sem sombra de dúvidas, é a letra C, né? Até porque a começa aqui com cilindro reto, aqui a gente já não tem cilindro, depois um tronco de cone, aqui não é um tronco de cone, depois um cilindro reto, aqui não é um cilindro, e depois um cone equilátero. Temos aqui. Ah, olha só que interessante, isso aqui eles fizeram para confundir, né? Reparem que aqui ele fala utilizando aquela forma de pensar, ele fala na ordem, né? Usando aquela forma de pensar, o foguete, evolução desse, no sentido da ponta para a cauda. Bom, eu acho que né, é meio intuitivo que a ponta do foguete seja a ponta aqui e a cauda seja essa parte aqui onde ia sair né, o fogo lá quando lançasse o foguete, tá? Essa alternativa B, ela fala daqui para cá, né? Olha só, então, se alguém fosse desatento e não percebesse, a primeira alternativa que olhasse era B, ia ver que tem um cilindro reto, depois um tronco, depois outro cilindro e por último um cone. Se bem que esse cone aqui é equilátero, não sei se esse cone aqui seria equilátero, tá? Mas a gente, indo calmamente, consegue ver que a questão fala que a alternativa, né,
que diz a sequência correta desse arame, desse artesanato aqui feito, é a letra C. Temos mais 5 minutinhos, vamos achar alguma aqui que seja tranquila de fazer. Vamos fazer uma dessa página aqui que a gente não fez nenhuma. Essa questão aqui. Olha só. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablado. Tá, esse aqui é aquele texto, né? Limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo do esporte é lançar bochas, que são as bolas feitas de material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolinho, que é uma bola menor, potencial de aço previamente lançada. Tá? Isso aqui nada importa. Quer dizer, importa se a pessoa se interessar por jogo de bocha, né? Mas aqui na prova do Enem, que tu tem 3 minutos para fazer cada questão, eu acho que, né, ninguém ia pensar nisso. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolinho que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5, que é essa maior, né? Que tenha ficado encostada no bolinho de raio 2, conforme a figura 2. Certo? Aqui. Então, estão encostadas. E aí, vamos ver o que ele pede. Olha só. Considerando o ponto C como centro da bocha e o ponto A como centro do bolinho, C, o centro da bocha, cadê a minha caneta? E o centro do bolinho, são duas esferas, né? São duas bolas. Sabes que A e B são pontos em que a bocha e o bolinho, respectivamente, tocam o chão da cancha e que a distância A e B é igual a D. Nessas condições, qual a razão entre D e o raio do bolinho? Bom, vamos pensar. Essa questão é muito interessante porque é uma questão bem comum lá da geometria plana. Tu tem uma circunferência maior, tu tem uma circunferência menor tangente a essa circunferência, certo? Vou botar elas aqui. Vamos dizer que elas estão tangentes aqui nesse ponto aqui, certo? Aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B. Eu quero saber essa distância. Dzinho aqui. Aqui eu tenho ponto C, que se eu pensar, isso aqui é uma esfera, mas aqui eu estou pensando como se fosse uma circunferência. Por quê? Porque olhando de frente, ó, se não tivesse esse riscadinho aqui, esse tracejadinho, a gente diria que era uma circunferência, né? Olhando de frente assim, a gente enxerga uma circunferência. Então, a gente tem aqui, e as questões desse tipo têm uma resolução bem interessante. Centro O do bolinho. A gente sabe que esse raio é 2, esse raio é 5. Só que, olha só, vamos pensar o seguinte, a distância do centro até esse ponto aqui de tangência vai ser quanto? Vai ser o raio da bocha, né? Que ele falou que é 5. A distância desse outro centro aqui, acho que a gente vai passar 1 minutinho, até esse ponto vai ser 2. Ou seja, 5 mais 2 é 7, tá? E aí a gente vai ter, se a gente subir essa distância para cá, a gente pode pegar essa distância e colocar ela daqui, ó, até aqui. Essa distância D. E a gente tem esse segmentinho aqui, olha só, verde claro. Esse segmentinho aqui que vai ser quanto? Primeiro ele vai formar um ângulo reto aqui, né? Então a gente sabe que tem um triângulo retângulo que é muito bom de trabalhar. Quanto que vai valer essa parte em verde? Olha só, se tudo isso aqui é 5, porque estamos falando de um raio dessa esfera, dessa circunferência, e isso aqui é 2, né? Vamos pensar, isso aqui é 5, isso aqui é 2, isso aqui vai ter que ser 3, né? Ali vai ter que ser 3. E aí, olha só, a gente tem, então, um triângulo retângulo, que um cateto é 3, o outro é D, que a gente quer descobrir, e a hipotenusa é 7. O que a gente vai fazer? 3 ao quadrado mais D ao quadrado igual a 7 ao quadrado.
É teorema de Pitágoras. D ao quadrado vai ser 7 ao quadrado, 49, menos 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado, ou D, vai ser igual a 49 menos 9, raiz de 40. Simplificando isso aqui, ou fatorando essa raiz, a gente vai ter que... Eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque a gente já está no limitezinho do nosso tempo. Raiz de 40, a gente sabe que o 40 é 4 vezes 10, né? Raiz de 4 é 2. Raiz de 10 não tem uma raiz exata. Então, é 10. Então, olha só, a gente achou que D é 2 raiz de 10. Aí a gente vai lá e marca... Bom, nem tem essa alternativa, ainda bem. Só que o que ele pede? A razão entre D e o raio. Ou seja, D e o raio do bolim, que é quanto? O raio bolim, 2 centímetros, é pequenininho. Então, D sobre R vai ser quem? E essa distância que nós achamos, 2 raiz de 10, sobre o raio do bolim, que é 2, aqui 2, olha só, 2 raiz de 10 sobre 2, né? Eu simplifico esses dois aqui, vai me dar quem? Essa distância, D sobre R, vai me dar só raiz de 10. Alternativa E, certo? Bom, era isso. Então, por hoje, a gente passou, foi um pouquinho além, tá? Posso fazer a do PAV? Eu não vi, né? Tá. Posso fazer ela no... Faço no PDF e aí eu coloco no Drive, pode ser? E aí qualquer coisa tu... Eu tô lá no grupo, não sei se tu tá no grupo do Whats. Aí qualquer coisa tu me pergunta ali, tá? Tá bem, também tô. Qualquer coisa tu me chama ali, eu coloco. Acho que essa noite eu ainda coloco lá no Drive, tá? Tá bem, eu coloco aquela ali então. Eu peguei essa do Pave porque eu achei bem interessante também, tá? Bom, então, gente, obrigado. Uma boa noite para todos. E semana que vem a gente vai terminar de uma vez por todas o conteúdo de geometria espacial. Vamos ver uma revisão, então, de toda a geometria espacial, do que vocês viram com a Dani e do que vocês viram agora comigo.